Glória a Deus. Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa me dar a palavra na ponta da minha língua e possa lhe dar o entendimento dentro do coração, não somente a vocês, mas a mim também. Antes de tudo, queria desejar a todos a graça, a paz, o amor e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou muito feliz de estar aqui essa noite reunido com os irmãos, com essa família que é a família de Cristo, né, que somos nós. Não somente nós que aqui estamos presentes, mas todo aquele que se encontra nos quatro cantos da terra, na China, no Japão, na África, que faz parte também e são membros do corpo de Cristo. Quão maravilhoso, né, irmão, ouvir esse louvor aí, maravilhoso aí, inspirado pelo Espírito Santo totalmente, né, irmão? É muito bom mesmo, porque a gente vê que ele é 100% bíblico. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, porque hoje eu tenho me banqueteado mesmo, como diz a irmã Dona Vilma, né? O irmão Francisco, ele trouxe uma palavra lá em Evangelho de João, capítulo 14. E no Evangelho de João, capítulo 14, ele deu ênfase em 14:6, onde diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é isso, irmão? E logo em seguida a irmã também trouxe a palavra em Mateus capítulo 2, em Marcos 2, onde fala que Jesus veio buscar a justos e não a pecadores. E para a glória de Deus, irmão, para mim não é nenhuma coincidência, para a glória de Deus, também a palavra que Deus tocou no meu coração para me trazer essa noite, ela vai testificar com tudo isso. Ela vai testificar, por quê? Abra sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses capítulo 2, que foi onde eu falei que quando eu tivesse a próxima oportunidade eu ia pregar. Eu espero que o tempo seja propício para que eu conclua hoje essa pregação. Seja feita a vontade de Deus. Amém? Que vai falar muito aos nossos corações. Aquilo que a irmã pregou, quando Jesus falou ali aos fariseus, dizendo a eles que ele veio para aqueles que precisam de ajuda, para os que são doentes, não para os que são sãos. E isso não é fácil de se falar, também isso não é fácil de se ouvir. Não é verdade, irmão? Você chegar no meio de um bocado de pessoa que se acha justo e dizer para ele: olha, Jesus não veio para justo, Jesus veio para aquele que reconhece que é pecador. Certa ocasião, João Batista olhou para Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se o pecado não existe, Jesus morreu de graça. Mas a verdade é que essa palavra nem sempre ela é... Capítulo 2, irmão. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Então, a palavra de Deus toda, ela vai ser dessa forma. Infelizmente, ou felizmente, na verdade, a palavra de Deus, ela é toda espiritual. Você vê isso que Jesus fala lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 64, que ele diz: a minha palavra, ela é espiritual. Então é sobre esse tema, irmão, que eu quero pregar esta noite. Amém? Quem conhece um pouco de homilética, entendeu? Homilética, ela é um estudo que ensina a pessoa como pregar. Não somente pregar, mas ela também ensina a pessoa como dar palestra. Entendeu? Essas pessoas que dão palestra, também ela ensina como você deve concluir, como você deve chegar na metade e como você deve iniciar. E a Bíblia, eu vejo hoje na Bíblia que ela vai praticamente de contra esse estudo. Apesar de que tem muito cristão que estuda homilética para poder pregar. E eu não sou contra, porque desde que a pessoa tenha a intenção boa, que ela vai fazer aquele estudo para poder o nome de Deus ser louvado, adorado e glorificado através da vida dele, então isso é entendível. Tudo que é bom vem de quem? De quem é bom. Quem é bom, senão Deus. Amém, irmão? E é com base nesse entendimento, já que eu quero convidar os irmãos para nós começar a fazer a leitura do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Amém? Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Depois dessa introdução, eu acredito que o Espírito Santo há de nos dar um entendimento. Paulo, pelo Espírito Santo, vai dizer assim: porque vocês, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vocês não se tornou infrutífera. Amém, irmão? Primeiramente aqui o Espírito Santo está dizendo que nenhum de nós, irmão, assim como Jesus Cristo também falou, certa ocasião lá no Evangelho de João capítulo 15, que aquele que permanecer nele é impossível de não dar fruto, ele dá fruto. Mas aquele que sair dele, ele é infrutífero. Então a árvore que não dá fruto, o ramo que não dá fruto, o que é que acontece? Ele é cortado e lançado no fogo. Então Paulo, pelo Espírito Santo, já começa falando desta forma aqui, dizendo que a estadia dele, aquele momento que ele passou naquele local, que ele espera que não tenha sido infrutífero. E o exemplo que ele traz para nós aqui, irmão, nessa noite, é
aonde nós estamos andando, nós temos sido frutífero ou nós temos sido neutro? Nós temos sido luz ou nós temos sido neutro? Eu já não vou dizer nem trevas. Nós temos sido sal ou nós não temos sido nada, insosso? Essa deve ser a preocupação de um cristão, em ser testemunho, não importa em qual ofício a qual Deus colocou ele. Quer seja na área do trabalho, quer seja na área profissional, quer seja na área familiar, não importa, irmão. Você deve ser frutífero, você deve procurar em Deus um meio de exercer o seu ministério. E se essa noite, irmão, Deus, você ainda não sabe qual é o seu ministério nesta terra, então, irmão, eu quero lhe dizer aqui uma coisa: ore para Deus, porque você não nasceu para ser só mais um. Porque Jesus Cristo não morreu naquela cruz para você ser só mais um, irmão. Ele morreu naquela cruz para que Ele venha se manifestar através da tua vida. Mas nós temos que entender que para isso, nós precisamos se render a Deus completamente. Porque somente desta forma é que Ele vai nos usar. Porque assim foi que Ele fez com todos aqueles os quais nós conhecemos dentro desta palavra. Olha o que Ele vai dizer no versículo 2, irmão. Mas apesar de maltratados, ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Primeiro, se você decidiu essa noite, ou a partir do momento que você foi cristão, se você não tinha essa informação, você vai ter hoje. Se você decidiu ser cristão, irmão, e acha que pode viver de qualquer jeito, eu quero te dizer que não. Porque a partir do momento que você decidiu ser cristão, você se disponibilizou a ser um soldado de Cristo. E soldado serve para quê, irmão? Para guerrear. E o mundo espiritual era uma guerra constante. Nós entendemos isso lá em Efésios capítulo 6, quando ele diz: revesti-vos das armaduras espirituais. Para que eu quero uma armadura se eu não vou precisar dela? Você viu algum soldado ir para a guerra só de bermuda e chinelo, irmão? Não, ele vai com colete, ele vai com capacete, ele vai com arma para contra-atacar e também para se defender. E assim temos que ser nós espiritualmente. Quando nós decidimos ser cristão, então nós sabemos que nós vamos ter guerra espiritual neste mundo, como bem a irmã pregou, como bem o irmão pregou. A única forma de nós se dizer ser cristão, mas não ser, apenas se dizer, apenas carregar o título de cristão, é se você não praticar o que está escrito na palavra de Deus. Porque se você fizer da sua vida um instrumento na mão de Deus, para pregar o Evangelho, como ele diz aqui, para ser frutífero, não é Paulo quem diz, é o Espírito Santo. Porque Jesus também falou em Mateus 7, Mateus 12, em Evangelho de João capítulo 15, foi Jesus quem falou. A árvore que não dá fruto, ela só serve para ser cortada e lançada no fogo, meu irmão. Então essa deve ser uma preocupação para nós, não para que a gente venha se oprimir, porque Jesus nos libertou, hoje nós somos livres para adorar a Ele, e nós temos que adorar Ele com esse viver. Quando eu falo que nós temos que nos se preocupar, é fazer o que Jesus nos aconselhou, é orar e vigiar. O que fala vigiar? Analisar o nosso procedimento mandado realmente, segundo a Bíblia diz. O que fala orar? Pedir força para Deus. É para isso que serve a oração. É a mesma coisa que você está conversando com alguém. É você usar de sinceridade. Não é reza, é oração. Oração é uma conversa sincera. Deus fala conosco como, irmão? Através da sua palavra. Está aqui a palavra de Deus, ó. Aqui é a voz de Deus, irmão, aqui na terra. Alguém tem dúvida disso? E como é que nós falamos com Deus? Através da oração. Por nossos méritos? Porque nós somos merecedores? Não. Não, eu falo com Deus e Deus me ouve porque eu prego a palavra, porque eu oro, porque eu dou esmola, porque eu sou bom. Não. Eu falo com Deus e Deus me ouve porque Jesus morreu naquela cruz por isso. Quando ele falou, o véu se rasgou de alto a baixo. Quando ele falou, tudo está consumado. Hoje nós temos acesso a esse Deus. E nós temos que aproveitar esse acesso da forma mais frutífera possível. Segundo fala na primeira epístola de João, no capítulo 5. Quando ele diz, tudo o que me pedires, tudo, absolutamente tudo, que você me pedir e tiver de acordo com a vontade de Deus, isso será concedido. Mas também tudo que você pedir, não tiver de acordo com a vontade de Deus, você vai se frustrar. Porque não vai acontecer. E esse é o não de Deus que fala lá em Hebreus capítulo 4. Não é tudo que tu quer que Deus vai te dar. E muito menos no momento que você quer. Deus não é imediatista, irmão.
Ah, porque eu quero agora, determine isso agora. Isso não é bíblico. A gente não vê nem Jesus sendo imediatista. A gente não vê Paulo, a gente não vê João, a gente não vê nas cartas de Pedro. A gente não vê Tiago, nenhum deles é imediatista. Pelo contrário, eles dizem perseverai. Perseverar fala de paciência. Perseverar fala de longanimidade, meu amigo. Perseverar fala de algo que você está esperando. Paulo vai ser mais específico. Se eu espero em algo que eu vejo, eu já não espero, pois estou vendo. Mas esperamos aquilo que nós não vemos. Então isso é esperança. E a esperança do cristão é a volta de Jesus. E é sobre isso que vamos falar aqui agora. Eu só quero dar ênfase em mais uma coisa nesse versículo 2 aí, ó. Eu vou reler para que os irmãos venham entender uma coisa, ó. Mas apesar de maltratados e ultrajados, veja aí, irmão, o que pode acontecer com você. Eu falei no início, né, sobre a homilética, não é isso? A homilética, ela vai falar do início de uma pregação, ela vai falar do meio de uma pregação, ela vai falar do final, ela vai falar do início de uma palestra, do meio de uma palestra, e tem que ter encerramento. Entendeu? Então, quando ele fala aqui sobre isso, muitas pessoas podem se constrangir com isso. Mas espere o final, então você verá qual é o resultado. Porque às vezes os caras vêm aqui e vão dizer, olha, Jesus disse que nós temos que passar por tribulações. A irmã não pregou aqui ainda agora, não falou, não foi? Nesse mundo tereis tribulações, está escrito no Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 34, ou é 64, está escrito lá, nesse mundo tereis aflição. Mas aí a pessoa não conclui. Aí quando ele fala isso, a pessoa já se desanima. Eu vou servir Jesus para viver só em tribulação? Não, irmão, mas a palavra é concluída. Jesus fala, mas tem de bom ânimo. Isso é conclusão. Ele começa trazendo ali a realidade. Ele não vai começar com a fantasia. Deus é verdadeiro, irmão. Você não vai encontrar falsidade em Deus. E por isso ele começa com a verdade e diz, nesse mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. Você percebeu uma coisa nesse versículo? Que ele fala, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele não diz. Todo mundo espera assim, ó, nesse mundo você terá aflição, mas tem de bom ânimo. Você vencerá o mundo, ele diz isso. Mas é isso que as pessoas dizem hoje, né? Olha, você é vitorioso. Você vai chegar lá. Você vai conseguir crer em Deus e você vai conseguir. Nem Jesus falou isso. Jesus não falou, olha, tenha de bom ânimo porque você vencerá o mundo. Ele falou, tenha de bom ânimo porque eu venci o mundo. É Ele que vence por nós. Nós não vencemos nada sem Ele, meu irmão. Então toda a honra e toda a glória tem que ser dado a Ele. Então quando ele fala aqui de tribulação, olha o que ele vai continuar falando aqui no decorrer do versículo 2. Em Filipos, passando por muita tribulação em Filipos, como é do vosso conhecimento. E tive ousadia e confiança em nosso Deus para quê, irmão? Para vos anunciar o que, irmão? O Evangelho. Por que você está dando ênfase nisso, irmão? Você vai entender agora por que eu estou dando ênfase nisso. Porque ele não fala o novo Evangelho, como se estão falando por aí. Não, Paulo agora veio pregar o Evangelho da graça. Paulo agora ele não está pregando o Evangelho que Jesus pregou, ele está pregando o novo Evangelho. Mas não, irmão, o Evangelho ele é um. O mesmo que Cristo pregou. A base a qual muitas pessoas afirmam isso é porque diz, não, Jesus veio cumprir a lei, está lá escrito em Mateus capítulo 4. Eu vim para cumprir, não vim para... Eu vim foi para cumprir a lei. Não é isso que ele fala? Eu não vim para prorrogar a lei. E não passará um tio nem um i dessa lei até que tudo se cumpra. Quando foi que se cumpriu, irmão, a lei? Alguém sabe quando foi que se cumpriu a lei? Alguém sabe quem foi que cumpriu a lei? Alguém sabe quem foi o único homem que pisou em cima desta terra, que cumpriu a lei do A ao Z, o alfa ao ômega? Alguém sabe quem foi? Apenas Jesus. Quando ele morreu naquela cruz, ele cumpriu toda a lei. Mas a pregação de Jesus ainda em vida quando carne, foi a pregação da graça, irmão. Sabe por quê? Porque ele vai dizer claramente no Evangelho de João capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo. Olha, ele não fala, tu amou a Deus. Ele fala, ó, porque Deus amou o mundo. De tal maneira que deu seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi Deus que te amou. Então hoje você ama Ele porque Ele te amou primeiro. É isso que Paulo fala. Em nenhum momento ele encontraria isso. Então como pode eu, conhecendo esse versículo, conhecendo essas palavras de Jesus, e simplesmente dizer que existe outro evangelho, meu irmão? Então vale a pena salientar isso, irmão. E um dia eu creio que o Espírito Santo não dá murro em ponta de faca, falando popularmente. Eu creio que se ele está falando isso é porque um dia você vai precisar desse entendimento. Quer seja para acrescentar na vida de um irmão ou na sua própria vida, para que você não seja envergonhado pelos filhos das trevas, que são mais aptos do que os filhos da luz, desde que os filhos da luz não estejam alicerçados no alicerce verdadeiro, o qual é Jesus Cristo.
Amém, amada igreja? Versículo 3, irmão. Pois a nossa exortação não procede de engano. Está vendo, irmão? Deus é verdadeiro. Não procede de engano, versículo 3, nem de impureza e nem se baseia em dolo. Irmão, se você está vendo alguém vindo no nome de Jesus e está pregando engano, ou está sendo impuro, ou ele está fazendo da palavra de Deus dolo. O que é dolo? Para agradar aos homens. Então, irmão, não procede de Deus. Você deve ter esse discernimento. Certa ocasião, eu vou ver lá no livro de Tito. Você pode ver lá, no livro de Tito está escrito assim, ó: combatei os falsos profetas, é necessário combater, fazer com que eles venham se calar. Está escrito isso. Eu não sou ninguém para eliminar aquilo ali. Mas também eu não posso usar aquilo ali como ministério, porque aquilo ali não é um ministério. Nenhum de nós nasceu para ficar combatendo um falso profeta 24 horas por dia. Nós nascemos para levar esse evangelho que não tem engano. Porque se você está apto e conhece esse evangelho que não tem engano, e se você vê alguém vem até você com engano, então você vai ter discernimento espiritual suficiente para não cair no laço do lobo, para não ser um lobo em formato de ovelha. Então, em vez de eu estar falando falso profeta, eu vou ensinar a ovelha a não cair no canto do lobo. É isso que nós devemos fazer. E isso é a luz de Cristo. Essa é a luz que a palavra diz que é a luz. Nós não vamos, se essa luz se apagar, enquanto eu não apertar no receptor, ela não vai acender. Não adianta eu ficar gritando: acende luz, acende luz. Assim somos nós, irmão. Se você quer levar a luz para alguém, você tem que levar do jeito que ela é, sem nenhum engano. Mas quando você decide combater com suas próprias forças, então você acha que você está vencendo o mundo. Mas Jesus disse que Ele venceu o mundo. Nós temos que estar confiando nele, irmão. Eu sei que isso não é tão fácil de se falar, e logo nós vamos entender, porque aqui também vai explicar. Por isso que eu disse que essa palavra, em parte, ela vai contra a homilética. Entendeu? Eu estou dando tanta ênfase nisso porque um amigo meu, que eu amo muito em Cristo, ele estudou muito homilética, entendeu? Então eu não quero desconsiderar em nenhum momento ele como pessoa, porque eu amo ele, e nem muito menos desconsiderar o estudo que ele fez. Até porque eu, praticamente, toda pregação que eu faço homilética, porque eu tenho início, eu tenho meio e tenho fim. Dificilmente eu termino aqui uma pregação sem concluir. Então isso é homilética. Então eu não quero desprezar o irmão. Viu, irmão? Se você estiver assistindo, eu lhe amo em Cristo. Não é isso que eu estou falando, mas em parte, se você entender, você vai ver que ela vai totalmente de contra. Por quê? Porque o ensino sem engano, ela vai incomodar as pessoas. Ela vai incomodar as pessoas. Porque para que eu possa agradar o ser humano, eu não posso agradar a Deus. Por quê? Porque Deus vai falar claramente na Epístola de João. Todos aqui conhecem. Epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Porque aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. E aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Então não tem como você falar para alguém que ama o mundo, de Deus que é inimigo do mundo, sem incomodar ele, irmão. Não tem como. E essa é a posição que todos nós devemos tomar. Essa é a posição que eu e você devemos tomar. Porque somente quando nós tomamos essa posição, essa dependência de Cristo Jesus, é que então nós vamos ser frutíferos. Do contrário, nós vamos ser apenas mais um, achando que estamos fazendo alguma coisa. Por isso Jesus vai dizer que os filhos das trevas são mais aptos do que os filhos da luz. Não é porque Jesus está menosprezando nós não, irmão. É porque nós relaxamos. Nós conhecemos tanto do amor de Deus que nós acabamos relaxando. Mas Jesus não manda em nenhum momento nós relaxar. Mas Ele diz: vinde a mim, né? Você que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Não é isso? Ele não diz isso? Então nós temos que descansar em Cristo. Mas sabendo que no meio desse descanso, nós vamos passar por situações as quais nós vamos até ser atribulados, as quais nós vamos ser tentados. E uma vez caindo na tentação, quem sabe até envergonhado, irmão. Quem sabe até envergonhado. Porque não é fácil você dizer para alguém que ama o mundo que tudo que ele está fazendo é errado. Olha, tudo que tu está fazendo é errado.
Está na hora de tu mudar de procedimento. Está na hora de tu mudar de posição. O que está em jogo é a tua alma. O que está em jogo é a tua alma. Tu não nasceu para ser marido da tua esposa. Tu não nasceu para ser filho do teu pai, da tua mãe. Tu nasceu para que Jesus tenha morrido naquela cruz. E então tu venha ser salvo. Essa vida aqui não é uma vida passageira. Essa vida é uma vida ilusória. A alegria que tu está correndo atrás dela, ela não existe. Não tem ninguém nessa terra que foi feliz para sempre. Alguém conhece? É uma pergunta retórica, eu já sei a resposta. Não existe. Ninguém vai ser feliz para sempre nessa terra. Estão correndo atrás da felicidade e sabem que essa felicidade é momentânea. Então não é fácil falar isso para ninguém. Mas é isso que nós temos que fazer. Porque esse é o fruto do Espírito. Você vai prestar atenção numa coisa. Que quando ele vai falar lá em Gálatas, capítulo 5, 23, sobre os frutos do Espírito, que são 9. Ele vai exatamente contestar com as bem-aventuranças também, lá de Mateus capítulo 5 também, que são 9. Mas quando ele fala lá em Gálatas capítulo 5, 23, sobre os frutos do Espírito, qual é amor, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, paz, quais são os 9 frutos, ele não vai falar os frutos do Espírito. Pode ler sua Bíblia, pode ler qualquer um, em qualquer tradução vai estar lá o fruto do Espírito. E a evidência do único fruto do Espírito é que é amor, alegria, ou seja, você tem que ter tudo isso na sua vida. E é a respeito disso que você deve vigiar. Você tem sido longânimo, benigno, você tem tido paz. Falando nessa paz, o irmão leu o capítulo 14 do Evangelho de João. Os irmãos estão todos lembrados porque os irmãos estão ligados no Espírito Santo hoje. E no capítulo 14, no versículo 26 do Evangelho de João, Jesus fala lá, o irmão leu aí. Jesus fala lá, eu vos deixo a minha paz. E a minha paz não é como o mundo a dá. E é agora com base nesse entendimento que nós vamos entender o que vai ser pregado a partir de agora. A paz de Jesus não é como o mundo dá. O amor de Jesus também não é como o mundo dá. A alegria de Jesus também não é como o mundo dá. A misericórdia de Jesus não é como a misericórdia do mundo. A bondade de Jesus não é como a bondade do mundo. E enquanto nós não tivermos esse discernimento, nós seremos crianças espiritualmente. Enquanto nós não tivermos esse discernimento, nós estamos sujeitos a ser enganados pelo lobo. Enquanto nós não tivermos esse discernimento, irmão, então nós somos presa fácil na mão do inimigo. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, Deus é maior do que qualquer inimigo desta terra. Quer seja no mundo físico ou quer seja no mundo espiritual. Quer seja um rei dessa terra ou quer seja um principado nas ordens celestial. Deus é infinitamente maior. Você confia nele e o mais ele fará. Aquilo que eu tenho de bom hoje não é meu, por isso eu não sou melhor do que você. Mas aquilo que eu tenho de bom hoje você também pode ter, porque vem de Deus e ele dá a quem busca. Ele dá a quem pede. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Batei, batei, abrir-se-vos-á. Me achareis quando me buscares de todo o teu coração. E ele está falando exatamente do Espírito Santo, meu irmão. Então você peça ao Espírito Santo e você terá esse discernimento. E essa paz, assim como a paz de Deus ela é diferente da do mundo, assim nós vamos entender agora o resumo do versículo 4 agora, irmão. Vamos lá, irmão, versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, eu vou ler o 3 para poder não sair do contexto, amém, irmão? Ó, pois a nossa exortação, que é exortação? A pregação, amém? A nossa exortação, ela não procede, ó, nem de engano, nem de impureza e nem de dolo. Como é que eu vou identificar essas 3 situações em qualquer pessoa, em qualquer pregação, em qualquer exortação? Veja que ele está falando de exortação, olha. Paulo diz assim, olha, a minha pregação, ela não é com base em engano, em dolo, e ela não é com base na impureza. Como é que eu vou identificar isso, irmão? Eu vou lhe dizer como é que você vai identificar isso em qualquer pregação, se você tiver o conhecimento da Bíblia. Porque a Bíblia mostra exatamente o que é impureza, o que é dolo e o que é engano. O engano, ele parte a partir do momento tudo aquilo que vai de contra a Bíblia. O engano, ele fala de algo tão complexo, o engano, porque o que é o engano? O engano, ele fica como que fosse um estelionatário, é algo que eu posso enganar. Então o engano, ele é algo tão complexo que alguém pode vir trazer a própria palavra de Deus, ler aqui a palavra de Deus e dentro da palavra de Deus te enganar. Ele pode fazer isso. E é isso que tem acontecido hoje. É isso que tem acontecido hoje. A Bíblia diz, o justo nunca mendigará o pão. Não está na Bíblia? Tá. Não estão pregando por aí que o justo nunca mendigará o pão? E aí o crente mendiga, ele vai dizer o quê? É pecador. Não está sendo justo. Ele não é justo, ele é um pecador. Por quê? Porque ele está mendigando o pão. A Bíblia diz que o justo nunca mendigará o pão. Mas a Bíblia não diz isso. Vamos lá na Bíblia. Quem é que é justo, irmão? Quem é que é justo? Eu vou lhe dizer quem que é justo. Romanos capítulo 3, 23. Todos pecaram
E todos carecem da misericórdia de Deus. Eu vou lhe dizer a única forma de ser justo. Romanos capítulo 5. Justificados sois pela fé. Temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. A única forma de ser justo é isso. E se você é justificado por Jesus Cristo, você vai passar por aflição, porque Ele falou que nós ia passar por aflição. Isso não quer dizer que você agora não é justo, por isso que você está passando fome. Por isso que agora você está passando necessidade. Vamos para o maior apóstolo que eu conheço na Bíblia. O maior apóstolo nos termos, né? Porque se ele escutasse da minha boca, ele me repreenderia. Paulo. Eu tenho certeza que ele ia me repreender. Porque ele mesmo diz que ele é o menor dos apóstolos. Eu considero o maior. Mas ele diz que ele é o menor. E ele mesmo vai dizer: eu passei fome, passei nudez, passei necessidade, passei frio, fui preso, fui açoitado. A lista segue, isso é ler 2 Coríntios capítulo 11. A lista é grande. E aí ele não era justo? Será que ele não foi justificado por Jesus? Será que ele pregava a justificação e não entendia ela? Será que era isso que acontecia? Ou estão enganando as pessoas por aí? Ou estão enganando as pessoas por aí? Não é fácil de identificar o engano, desde que você tenha um conhecimento bíblico. Mas se você não tem um alimento do Espírito na sua vida, então você está fraco. E um soldado fraco numa guerra, ele vai padecer. E essa é a posição que nós devemos tomar. Mas tu sabe o que é bom com tudo isso, irmão? É que não depende do teu esforço. Não depende de quem corre. Não depende de quem quer. Mas depende de Deus ter misericórdia da tua vida. Mas quando eu digo isso, há um contraste aí. Porque quando alguém diz isso, aí o irmão é calvinista. Aí começa a rotular o cara. Ele é arminiano. Pô, ele é calvinista porque ele está dizendo aí que não depende de quem corre nem de quem quer. Ou seja, a salvação ela está lá. Ninguém toma a salvação. Calvino pregou isso, Calvino. Mas o que eu entendo a respeito da Bíblia, porque a própria Bíblia me dá esse entendimento pelo Espírito Santo é: se eu sou ímpio, e hoje eu estou vendo que não depende de quem corre nem de quem quer. Ou seja, independente se eu estou pregando a palavra, se eu não estou, se eu estou orando, se eu não estou, se eu estou lendo Bíblia, se eu não estou, independente da minha posição na sociedade, do meu modo de vestir, independente de tudo, não depende, só depende de uma coisa, da misericórdia de Deus. Mas aí eu sou ímpio, estou lá na prática do pecado, e foi isso que aconteceu comigo, viu? Aqui fica como meu testemunho. Eu estou lá na prática do pecado, e aí eu leio na Bíblia dizendo que está escrito lá, ou então eu escuto uma pregação, alguém dizendo que não depende de quem corre nem de quem quer, mas depende de Deus ter misericórdia. Qual é o meu papel? Então eu vou curtir, eu vou continuar levando a vida de qualquer jeito, eu vou amar o mundo. Eu vou amar o mundo. Porque se eu tiver de ser salvo, Deus vai me salvar. E se eu tiver que ser perdido, não adianta eu ir para a igreja, que ele não vai me salvar, porque eu já estou destinado a ser perdido. Mas não, irmão, quando eu escuto isso, sabe qual é a minha posição? Se está escrito que não depende de quem corre nem de quem quer, mas o salvo é salvo pela misericórdia de Deus. E uma vez que eu escuto isso, irmão, uma vez que eu entendo que isso está escrito aqui, que é pela misericórdia de Deus, e eu vejo qual é o meu procedimento, aonde eu estou, então o que é que eu faço? Então eu vejo que eu estou no local errado. Pois então, irmão, se eu sou salvo, eu não é para me estar aqui. Se eu sou salvo, eu tenho que estar lá na posição, como soldado de Cristo, como guerreiro de Deus, andando segundo a palavra de Deus, porque Ele diz que aquele que não permanecer nele não dá fruto, que não dá fruto é lançado e cortado e lançado no fogo. Amém? Deu para entender? É algo difícil. Eu preciso ser rotulado de calvinista. Eu preciso ser rotulado de arminianista. Eu preciso deixar de me rotular por qualquer placa que for. Não. Eu só preciso seguir a Bíblia, irmão. Glória a Deus. Aleluia. E isso é a palavra de Deus. Existe uma palavra que eu não gosto de falar, porque quem entende se ofende. Mas é isso que tem acontecido hoje. Esse engano que Paulo fala aqui, que ele não exorta segundo o engano, é o engano que tem alienado a grande massa cristã hoje. Eu não digo os cristãos verdadeiros, porque a noiva está lá perfeita. Embora ela esteja sendo enganada, ela está com uma boa consciência perante Deus. E quando ela perceber que ela é cúmplice, ela vai sair de lá. Sai de lá, povo meu. Ela está perfeita. Mas existe uma grande massa cristã. Uma grande massa que se titula ser cristã. Que estão dentro desse engano, irmão. E é assim que as pessoas têm andado hoje, infelizmente. Mas hoje você está tendo a oportunidade de perceber que a pregação segundo a palavra de Deus, como nós lemos no versículo 3, ela não é segundo o engano, ela não é segundo a impureza, ela não é segundo o dolo. Então vamos ver agora o 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, não é o novo Evangelho, amém? O Evangelho, assim falamos, não para que agradássemos o que, irmão?
a homens. Infelizmente, irmão, tem sido desse jeito. Nós não podemos viver para agradar a homens. Parte, Senhor, vaso. Nós não podemos viver para agradar homens. Nós não podemos basear a nossa pregação para agradar homens. E é isso que a homilética ensina. Infelizmente. Infelizmente. Ela nos ensina como agradar a homens. Ela nos ensina que nós temos que ter estratégia. Ah, irmão, porque se tu pregar só doutrina, o povo não vai gostar e o povo vai sair de lá. Mas também se eu não pregar doutrina, o povo vai ser enganado. O povo vai cair no engano, vai cair na impureza e vai cair no dolo. Porque o povo está acostumado a receber dolo. E no dia que não tiver dolo, ele vai ficar com raiva. Todo dia ele está escutando, agora é só vitória. Olha, hoje Deus tem vitória na tua vida. Hoje vai dar tudo certo. E no dia que ele chegar lá e que a pessoa falar assim, olha, hoje Jesus está falando que você terá aflição nesse mundo. Ele já vai ficar chateado. Porque ele é acostumado com dolo. E eu sei que isso não é fácil de falar. Porque quando Paulo fala aqui, ele vai totalmente de contra aquilo que o homem pensa que está fazendo certo, mas que está fazendo errado. Porque aquele que exorta segundo a reta justiça de Deus, ele não agrada a homem. Está aqui escrito, irmão. Não para agradar a homens. Olha a segunda parte. E sim a Deus que prova o nosso coração, irmão. Então eu não posso pegar hoje essa oportunidade que eu estou tendo aqui, de pregar a palavra de Deus e começar a observar aquilo que tu gosta de ouvir para te agradar. Porque eu não prego para te agradar. Você não deve pregar para me agradar. Eu não vivo para te agradar. Você não deve viver para me agradar. Você deve viver para agradar a Deus, porque Ele é que amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele. E uma vez que você ama Ele, então você vai me amar automaticamente. Por quê? Porque Ele mesmo diz, ama teu próximo como a ti mesmo. E isso é um mandamento, como o irmão leu aqui no Evangelho de João, capítulo 13, 34, não é isso, irmão? Novo mandamento vos dou, que amei o teu próximo como eu vos amei, como Jesus nos amou, dando a própria vida. E eu dou a vida a você quando eu te digo a verdade. Por quê? Porque eu estou jogando fora a minha amizade que eu tenho contigo. Eu estou jogando fora o meu relacionamento que eu tenho contigo. Eu estou jogando fora tudo aquilo que nós criamos, todo vínculo que eu criei com você na sociedade. Eu estou jogando fora quando eu estou lhe dizendo a verdade. Porque você vai me odiar por lhe dizer a verdade. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo o qual o costume é ser hipócrita. Nós vivemos em um mundo o qual o normal é ser falso. A moda é ser falso. Olha, não me fale a verdade, eu sou teu amigo. Me fale a verdade, eu me afasto de ti. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu disse para essa pessoa, eu falei, tu sabe quantos amigos eu tenho hoje? Tu sabe quantos amigos eu tinha antes de Camusim? Quem me conhece sabe. Eu estou falando amigo, entre aspas. Quantos amigos? A minha mãe sabe, está aqui minha testemunha. Quantas pessoas vinham na porta aqui de casa por dia me chamar? Quantos? Agora quantos vêm hoje? Depois que eu virei cristão. Eram meus amigos? Mas se eu cheguei para ele e falei a verdade, ele se afastou. Mas se eu continuo mesmo, cara, eu sou crente, mas não tem nada a ver. Vamos continuar no futebol. Vamos continuar no bar. Eu sou crente, mas não tem nada a ver. Vamos continuar na praia. Vamos continuar nas conversas aí, falando de imoralidade. Vamos continuar no mesmo aplicativo lá, vendo o que não deve. Vamos continuar na mesma prática. Ele estava até hoje aqui. Ele estava até aqui. Não estou desprezando a amizade de ninguém, viu, meus irmãos? Amo todos vocês. Estou desprezando a amizade de ninguém. Eu só estou falando que quando você decide ser cristão, você tem uma escolha. Ou você vai amar a Deus, ou você vai amar o mundo. Ou você vai agradar a Deus que som do teu coração, ou você vai agradar os homens. E isso não é fácil. Quando Jesus vai falar a respeito disso, ele fala lá em Mateus 10. Ele diz que ele dá... Olha o exemplo que Jesus dá. Pense que eu vim trazer paz. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão. Aquele que ama mais seu filho, sua mãe, seu pai, mais do que eu, não é digno de mim. Olha, imagine um negócio desse, irmão. Ele dá logo exemplo logo do pai, da mãe que te carregou 9 meses na barriga. Agora imagine amizade. Agora imagine amigo. Agora imagine cultura. Mas essa é a escolha que nós temos. Assim eu vou ganhar a vida verdadeira. E se eu não acredito na vida eterna, eu estou perdendo meu tempo aqui. Eu tenho esperança de vida eterna, por isso eu não tenho medo da morte. Na verdade, hoje eu não tenho nenhum medo. Eu não falo isso, olha, eu não vou falar isso para me exaltar, então, como eu falei isso, agora eu tenho que confessar uma coisa aqui aos irmãos. Noite passada eu sonhei, né? Eu falei do som do coração, tem que ser sincero. Noite passada eu sonhei que eu levava 5 tiros. E o sonho era tão real, e no outro dia eu entendi o que foi que aconteceu.
Deus é maravilhoso, sempre Ele me avisa as coisas. Para a glória dele, eu não sou de sonhar, mas quando Ele me dá um sonho, pode ter certeza que no outro dia eu vou saber o que Ele está me mostrando. E eu sonhei que eu levava 5 tiros, eu acordei já no último suspiro. No sonho, eu procurava ajuda, para as pessoas me ajudar, eu procurava, aí o cara me levava para o hospital, mas quando chegava no hospital, o médico só ficava botando a mão. Ele não tirava a bala, eu falava, ei, tira a bala do meu corpo, se tu não tirar a bala, eu vou morrer. E ele ficava só, tipo, não, vai para morrer mesmo. E ali no meu último suspiro que eu dei, eu abri o olho. Era tão real que eu fiquei. Só que no sonho não estava tão claro. Quando eu abri o olho, já estava de manhã, estava claro. Aí foi que eu fui me tocando que ali era só um sonho. E não foi um sonho, foi uma visão. Porque quando foi de noite, Deus me deu livramento dessa visão. De noite. Essa armadilha era que o diabo tinha apontado para mim que ia acontecer à noite comigo. E tu sabe o que foi que eu fiz à noite? Sabe o que foi que eu fiz quando eu acordei, irmão? Que todo cristão deve fazer quando acontece essa visão? Orei. Senhor, eu entrego na tua mão esse sonho. Se é eu, dá o livramento. Se é outro, dá o livramento. Senhor, eu não sei exatamente o que quer dizer agora, mas eu sei que tu não faz nada em vão. Então dá o livramento. E quando foi de noite, Deus me deu esse livramento. Eu não vou contar a história porque isso faz parte da minha particularidade. Mas eu quero lhe dizer que isso é um fato. E é uma realidade. E alguém que ouvir isso vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Foi, irmão. E é assim que Deus faz na vida da nossa vida. Mesmo quando nós estamos dormindo, Deus cuida de nós, irmão. Mesmo dormindo, Deus cuida de nós. Mesmo quando a nossa fé é fraca, Deus cuida de nós. Mas se eu vejo que a minha fé é fraca, eu vou pedir para Ele fortalecer. Mesmo quando eu não estou vigiando, Deus cuida de mim. Mas se eu vejo que eu estou vigiando, eu vou pedir para Ele sabedoria, discernimento, prudência, para que eu possa vigiar. Eu não posso omitir, eu não posso negligenciar. Se Ele colocou no meu coração, eu tenho que fazer. Então não é por constrangimento, mas é por amor. É por isso que o primeiro mandamento é esse: ama a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Por que Deus falou isso? É porque Ele quer ser amado. Ah, Deus está carente. Olha, irmão, nós temos um Deus carente, Ele quer ser amado. Foi por isso que Ele falou isso? Alguém entende dessa forma? Será que você não entende mesmo dessa forma? Será que você não entende que Deus falou que nós temos que amar Ele porque Ele é carente? Eu acho que é isso. É não, irmão. Deus mandou tu amar Ele porque Ele te ama. Porque Ele sabe que a única forma de você retribuir esse amor por Ele é se tu amar a Ele. É a única forma que Ele tem, o único meio que Ele tem de te ajudar, irmão. A única forma que Deus tem para te salvar é se tu amar Ele, porque se tu não amar Ele, tu não obedece. O desobediente não herdará o reino do céu. Se tu não ama Ele, tu vai andar no engano, e aquele que anda no engano não entra no reino dos céus. E essa é a vida pela qual Ele deu o Filho dele naquela cruz. Foi para que nós fôssemos para a vida eterna. O irmão deu um novo mandamento lá, não foi, irmão? Lá é João, não foi? Todos lemos aqui, não foi? Evangelho de João 13:34, não foi? Novo mandamento é esse. Mas se o irmão for ver aí o último versículo do capítulo 12, ele também vai dizer. Lê aí, irmão. Evangelho de João, capítulo 12, último versículo também, qual é o novo mandamento que ele dá também. Veja aí. Eu não digo que é um mandamento, eu digo que é a minha esperança. O último versículo do capítulo 12. Eu vou antecipar que o irmão está procurando aí. O novo mandamento é esse, a vida eterna. Esse mandamento é a vida eterna. A vida eterna, irmão. Eu falo como pai. E ele fala isso, irmão, sabe por quê, irmão? Porque essa deve ser a nossa esperança, irmão. Hoje eu vejo muita briga, confusão na internet. Sabe? Eu vejo muita briga, confusão de cara. Porque eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. O outro mostra, porque a volta de Jesus não vai ser assim, vai ser assim. O outro mostra, eu quero lhe dizer aqui uma coisa. O evangelho ele é mais importante do que a volta de Jesus. Como assim? O evangelho ele é mais importante que a volta de Jesus. Você quer entender isso? Não é difícil de entender. Quando Jesus voltar, irmão, todo mundo ímpio, santo, estudante, teólogo, filósofo, todo mundo vai ou não vai saber como é a volta de Jesus quando ele voltar? Me diga aí. Vai ou não vai? Vai, não vai? Agora eu vou lhe perguntar aqui uma coisa. Depois que Jesus voltar, ou no dia que Jesus voltar, será que todo mundo tem entendido o evangelho? Não. Não, porque se todo mundo tivesse entendido, não tinha inferno. Não tinha lago de fogo e enxofre. Não tinha perdido. Você está entendendo, irmão? Então para que eu vou ficar discutindo da volta de Jesus? Porque vai aparecer a besta, o selo da besta. Isso é importante, importantíssimo. Tudo que tem na Bíblia é de fundamental importância. Mas nada do que tem na Bíblia para nós ficar discutindo. Acenda a luz apertando o receptor. Não acenda a luz gritando com ela.
Você quer libertar o irmão? Fale a verdade. Use do amor. Não é um amor hipócrita. Ah, irmão, outro dia eu estava conversando com o irmão pegou e... Ei, cara, tu fala assim um pouquinho alterado, tu devia ter mais amor. Eu falei, o que é amor para você? A Bíblia chama de hipocrisia. Mas o que é amor para mim, os fariseus também chamaram, que Jesus também chamaram até de demônio. Esse cara está cheio de demônio. Porque Jesus olhou para os fariseus e falou, raça de víbora. Hipócritas. Leia aí Lucas 12. Jesus chamando os fariseus de hipócritas. E os caras falam, não, foi João Batista. Jesus também. Eu não imagino ele falando baixo assim, ó. Hipócritas. Raça de víboras. Eu não imagino isso. Não tem como. Até porque ele estava falando para um grupo de pessoas. Naquela época não tinha microfone. E aí? 2.000 pessoas. Ele estava gritando, irmão. 2.000 pessoas, então o amor não é hipocrisia. Romanos, abra sua Bíblia e lê se você quiser. Romanos capítulo 12, versículo 9. Não ameis da forma hipócrita. Por que estaria escrito isso na Bíblia se não existiria o amor hipócrita? Sabe por que está escrito? É porque existe o amor hipócrita. Então esse amor hipócrita ele não é segundo o amor de Deus. E esse amor hipócrita é que os outros têm usado o nome de Jesus para pregar o evangelho com dolo, engano e impureza. O qual nós acabamos de ler. Todos entenderam, irmão? Eu vou reler o versículo 4 para dar continuidade. Eu espero que hoje dê tempo de concluir essa pregação, porque ela é muito importante na parte principal que eu quero chegar. Ela vai entrar em outro tema ainda. Sério? Já é 9 horas, irmão. Ô, irmão. Falta um minuto. Eu peço perdão aí aos irmãos que estão aqui na live aí. Peço perdão aqui aos irmãos que estão presentes por não concluir. Vou parar aqui no versículo 4 mesmo, então. E prometo que na quarta-feira, irmão, quem estiver na live aí e quiser acompanhar, na quarta-feira eu vou concluir essa pregação aqui para a glória de Deus, porque essa pregação ela vai entrar em outra, que faz parte do mesmo contexto que é de fundamental importância para a doutrina da igreja, para o nosso aprendizado e crescimento espiritual, assim como toda a palavra de Deus. E aqui eu já fico grato por essa oportunidade de ter trago aqui essa palavra. Amém? Queria chamar o irmão Francisco aí para estar encerrando o culto com oração. Amém? Abraão, vai caçar teu chinelo. Amém. Glória a Deus. Salve Deus e poderoso Pai. Bendito seja o teu nome para sempre, de eternidade a eternidade. O Senhor que habita no mais alto e sublime trono. O Senhor que está acima de tudo e sobre tudo. A este momento sendo adorado por milhares e milhares de anjos, querubins e serafins. O Senhor que não é carente da adoração do homem. Se nós te adoramos é porque nós necessitamos te adorar. Nós precisamos estar mais perto de ti, para que a luz do Espírito Santo possa brilhar em nossas vidas, porque essa luz veio através do sangue precioso e poderoso de Cristo Jesus. E sabemos o quanto somos pecadores e precisamos todo dia estar perto de ti, para que possamos se arrepender de nossos pecados e nascer diariamente em Cristo Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa noite o Senhor possa abençoar todos aqui presentes, os que estão do outro lado também da live, vendo essa mensagem. Que o Senhor possa abençoar todos em gerais. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Que o Senhor possa abrir os olhos daqueles que estão na cegueira espiritual. Possa abrir os olhos dos cativos. Abrir os olhos daqueles que estão na escuridão das trevas. Daqueles que estão no engano, sendo seduzidos por espírito malignos a blasfemar contra a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa noite também, ó Pai amado, que o Senhor possa nos fortalecer em espírito, para que possamos estar mais forte, mais cheio da tua presença, mais cheio do teu poder, para que possamos, ó Deus, ser cheio da tua presença, da inteligência, sabedoria e conhecimento do alto, não de baixo. Aleluia. E queremos ter a tua presença 24 horas nos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. Amém. Abençoa a todos em nome de Jesus. Amém.